Eu já com meu filho no seu banheiro, você tem lá tratar de uma situação com ele, e lá você trata, tá certo? Uma vez eu estava com meu pai no banco de trás do carro, meu pai e minha mãe, a gente estava fazendo uma viagem na rodovia, o Lucas, tinha só o Lucas, estava no banco de trás, berrando que doía os nossos ouvidos. E não dava para parar, a mãe pedia para parar, não parava. Meu pai ali e minha mãe sofrendo do lado dele. E ele viu um Kinder Ovo naquela época do outdoor, Kinder Ovo, gritando. Aí eu tive que ir para o acostamento, pedi meu pai e minha mãe para sair. Pai, mãe, eu preciso que vocês saiam do carro aqui. Aí eu tirei o meu filho, deitei no colo e falei, filho, eu pedi para você, falei várias vezes, se parar de berrar, se continua berrando. Ele tinha entendimento. 2 anos. Falei, você não para de berrar. Aí eu disciplinei ali, coloquei de novo. Foi uma maravilha, gente. Deus sabia que aquele era o remédio, tá certo? Uma vez eu fui dar uma palestra aqui numa escola para pais e filhos, e eu estava falando sobre esse assunto, uma mulher se levantou e falou, pois eu nunca precisei receber surra dos meus pais, nunca na minha vida. Aí a mulher quebrou tudo que eu falei, aí escapuliu. Aí eu falei, sabe o que eu falei? A senhora deve dar nunca mais para o seu marido. Aleluia. Você acredita? A mulher sentou na hora que eu não podia conhecer, né? Não falou mais nada. Pastor, por isso que tem algumas mulheres quando chega no chão faz aquele escândalo. Irmãos, o banheiro da casa da minha mãe é hiper mega ultra favorável. É grande, ó. Dá para levar o menino lá para disciplinar. Agora, pessoal, toma cuidado com essas leis aí. Tem pessoas que não conhecem esse contexto que a gente está explicando. A gente não usa sua vara, a gente não espanca, a gente não descarrega a raiva sobre o filho. Você está entendendo? Eu não estou falando de você espancar, de você ser um pai muito forte e não ter a ideia da proporção. Não é para espancar, é causar uma certa dor, né? Porque não adianta fazer de conta, uma certa dor. O pastor que eu conheci falou, quando você aplica aqui, funciona aqui, ó. É um mecanismo. Bem legal. Legal, obrigado. É uma sugestão, tenha várias varas de vários tamanhos, para você levar para várias ocasiões diferentes. Inclusive, vamos providenciar e vender varinhas aqui na nossa livraria. Fábio. Minha filha tem 1 ano e 5 meses. Surra nela, filho. Nossa, vai bater demais. Porque ela faz a mesma coisa errada várias vezes. Então, por exemplo, ela quer pegar a ração das gatas e comer. Aí assim, a briga que existe lá em casa, por exemplo, de um falar, tem que deixar aí no chão e falar, reeducar o tempo todo, todas as vezes que ela vier lá, e ela para pegar e tudo mais, não, daí você vai voltar, continuar assim, enquanto o outro fala, meu, tira daí logo. Então assim, como educar uma insistência de um erro, entendeu? A gente tem que levar em conta que uma criança dessa idade, o discernimento dela, ela está descobrindo o mundo, né? Então, muitas vezes, nem a desobediência, a própria fase de querer saber, os porquês e tal, tudo é uma aventura. A gente tem que separar o que é birra, tá certo? O que é coisa de criança. Nós não podemos disciplinar quando se trata de meramente curiosidade infantil. Agora, mesmo uma criança de 1 ano, você põe a criança na cadeirinha e ela se joga da trás. Isso é birra. Isso precisa algo mais do que palavras. Agora, há casos que a gente tem que tirar de volta da criança certas situações, ou ficar vigiando na hora que está lá, porque você vai pegar a comida do cachorro ou do gato. Então, aí você deve tomar cuidado, porque ela não tem noção de que aquilo não deve. E para ela, alguns casos assim, é igual a tomada, né? A criança vai pegar na tomada, ela não pode mexer na tomada. Então, por exemplo, na minha casa eu comprei ali aquele negócio que vela na tomada, porque aí eu dei um jeito de obstruir aquilo lá. Então aí precisa vocês pensarem um jeito que você precisa deixar para ela aprender que não pode, mas não o tempo todo deixar ela sozinha lá naquela situação. E nessa mesma pergunta,
assunto. O que você acha da questão da psicologia reversiva? Não faz, então vai lá, faz, sabe, para eles ferrar e... Deus já usou com a gente a psicologia reversiva. Qual que é? De Deus não se zomba. Que o homem semear, isso também se fará. Então, a gente está falando de criança, tem pais aqui de jovens e adolescentes. O adolescente, por exemplo, se quer aplicar uma disciplina, a gente não vai mais disciplinar um garoto de 19 anos, 20 anos, 16, 18, não é? Às vezes pode até precisar dele. Mas os uma vara um pouco maior, geralmente, rápida da mãe. mas um ponto, aí onde existem alternativas de castigos, de retirada de privilégios. O que você deu um prejuízo, eu vou tirar um valor da sua mesada. Eu vou deixar você sem celular 2 dias, conforme a gravidade, 1 semana. Agora, a galera hoje que fica sem o celular, numa semana, dá uma crise de abstinência. Mas aí você vai ter que saber dosar isso aí. Né? Então, para a criança, existem essas alternativas, como também para o adolescente, a gente tem que suspender. Você ia passear em tal lugar, não vou deixar mais, porque o que você fez, você merece uma punição. Agora, a criança, quando faz birra mesmo, de chutar a canela da mãe, dar um tapa na mãe, isso aí é rebeldia. A rebeldia precisa de um tratamento provado, senão não sai. Só um alinhamento aqui, né? Legal também entre os pais, Flávio, é o acordo. Porque até a nossa personalidade, o nosso temperamento vai fazer a gente reagir de forma diferente, em circunstâncias diferentes que os filhos proporcionam. Então é muito legal você já estar acordado com seu marido, com sua esposa, como é que vocês vão reagir em determinada situação para o melhor daquela criança, porque pode também gerar de determinada situação ele ir mais para você ou ir mais para ela, que ele já sabe que você vai reagir de um jeito e ela vai reagir de outro. E outra então, coisa, se a reação estiver acordada, bem lembrado, se o pai e a mãe, se o pai dá uma ordem e a mãe entra na frente, isso aí chama-se fogo amigo. Sabe o que é fogo amigo? É você atirar no próprio patrimônio. Se o pai dá uma ordem, mesmo que o pai não está tão certo ali, a mãe não entra na hora. Deixa acontecer, sabe por quê? Senão vocês estão brigando na frente da criança, isso faz mal. A criança andarão 2 juntos, se não tiverem acordo, uma casa dividida, ela quebra. Então, os dois têm que estar unidos. Se tem alguma coisa para falar, fala no quarto separado, como vocês vão lidar com o filho. Mas não briguem na frente deles. E se você tem um filho de lá divorciado, é separado, o filho fica com você e fica com o pai, não fale mal do outro. Respeite o outro. Porque você falar para o filho situação da mãe, situação do pai que não está ali presente, você vai precisar daquele pai, você vai precisar daquela mãe, e às vezes a própria lei vai te obrigar a deixar a guarda compartilhada. Então, não atire no fogo amigo, não fale mal dele, abençoe. Você é uma mulher de Deus, abençoe, não fale mal dele. Pelo contrário, fale bem. legal. Mais uma pergunta ali. A última pergunta por causa do nosso horário, tá bom? Pastor, eu tenho uma dúvida. Meu filho com 4 anos, quando eu repreendi ele, né, que queria jogar videogame, falei que não ia jogar, ele falou, não gosto de você. E aquilo, acho que pra gente que é mãe, que é pai, escutar isso é muito dolorido. Meu primeiro momento foi realmente repreendê-lo e fiquei chateada, mas eu acabei disciplinando. E falei para ele nunca mais falar isso, porque eu era mãe dele e eu e o pai dele éramos as pessoas que mais amavam ele. Ele entendeu, ficou no cantinho dele, deixei ele no cantinho dele e depois pedi desculpa. Mas eu acho que é uma situação bem complicada, não sei se reagir certo, se realmente tinha que ter feito alguma coisa a mais. Certo. Nós precisamos estar muito bem resolvidos a questão de que Deus nos ama. Então você, eu, temos que estar bem ciente que Deus me ama. E o amor de Deus é suficiente para mim. Quando Jesus apareceu em cena, Deus falou, esse é meu filho amado, e eu tenho prazer nele.
Aí Paulo vai falar em Efésios capítulo 1 que Deus nos inseriu no amado. Deus nos ama assim como Ele ama Jesus. O amor de Deus é tão forte, é tão suficiente que a gente não precisa ficar mendigando o amor de ninguém. Agora eu sei que é pesado uma mãe escutar o filho, eu não gosto do que ele falou, né? Aí você tem que dar um desconto para esse filho, porque ele não tem maturidade. Esse filho fala num momento de frustração. Ele falou porque foi tirado dele o prazer dele querer se autogratificar. Como ele não consegue lutar contra você, que você é a mãe, que simboliza autoridade e força, ele então vai falar, eu não gosto de você. Não é que ele não gosta de você, aquilo foi um desabafo, não é um comportamento que ele assimilou, que todas as vezes ele está te falando, eu não gosto de você, porque você deve perceber nas ações dele que ele te ama. Então, não é a fala momentânea, pontual, seria preocupante todo dia ele falar, eu não gosto de você, eu não gosto de você, eu não gosto de entrar, ensaiando, ficar falando isso aí. Então, precisaria de um outro tipo de... Mas, do outro lado, nós pais, nós amamos incondicionalmente. Nós amamos mesmo que o filho nos decepciona, nos envergonha, mas esse amor é incondicional. Então, não trate, assim, não leve tão a sério isso. Bom, pastor, a gente tem 1 minuto e meio. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Tá mais? Tá. Eu só queria fazer uma colocação. Espera aí. Tá com medo, pastor? Então, depois... Não, você pode, eu só vou fazer na ordem aqui. Ela levantou a mão primeiro. Primeiras graças. Vai lá. O Júnior, ele tem uma dificuldade, eu considero uma dificuldade, o fato do pai dele, biológico, mora longe e não acompanhar certas coisas da vida dele. E a favor disso, eu comprei um celular para que ele tivesse contato com o pai, só que em certos momentos ele usa o celular para jogar, o uso não é exclusivo para ligações, né? Cachorro de joguinho, o que o senhor insere nessa questão de tecnologia para as crianças? Assim? Tá. O que eu vou falar aqui não é para você, tá, Júlia? É para todos os pais aqui. Tá? Mas no caso, todos os pais têm dificuldade. Não dá para a gente lutar contra a tecnologia, porque ela está virando um acessório incorporado aos nossos hábitos. Não dá para você proibir completamente, até porque a gente precisa desse recurso. Ele nos ajuda de várias maneiras. Aquela palavra que o pastor que pregou aqui domingo, a pastorada fala muito de equilíbrio. A gente tem que tomar cuidado. Alguns sinais de desequilíbrio é quando a criança está almoçando e tem que estar com o celular, ele está almoçando, vai ao banheiro, está direto no celular, parece que a vida para, chega em casa, a primeira coisa que tem que fazer é isso. Então, alguns sinais de dependência, e tem tantos agora doenças novas surgindo, a gente tem que estar atento a isso, porque é preocupante quantas horas o nosso filho tem que ficar, e nós também, falando deles, e nós também. Então, Vanessa, a gente tem que monitorar isso aí, não pode deixar à vontade, fica lá no quarto 2 horas, 3 horas, 4 horas. A vida é dinâmica, isso faz parte, mas nós temos que controlar. Se a criança não tem capacidade de se autogovernar, é aí onde entra a nossa ingerência. Não podemos deixar que ela quer, que ela gosta, que está viciada. Então, o provérbio fala que o filho entrega a si próprio e sem vergonha da mãe, né? Tem um princípio por trás disso. Pode ser da mãe, pode ser do pai, pode ser da igreja, pode ser da sociedade como um todo. Então, tem pais aqui que já têm crianças, filhos do tamanho seu que praticam isso. E aí, o que eles fazem? Eles estabelecem limite de hora por dia. Por exemplo, ele tem 1 hora de crédito por dia. Se ele estourou aquela 1 hora, acabou. Se ele fez o que não devia, perdeu. Ele tem 1 hora de crédito, acabou. Usou aquela 1 hora, acabou. Tem mais conversa. o bom de falar assim, mesmo que tem crédito, você vai ficar 3 horas só. Você vai aprender nessa parte, quer dizer, você fazer tarefa, certos horários. Tá. 3 horas é muito, bastante generoso. 1 hora está bem demais. Eu só queria fazer uma colocação no sentido da questão da vara. O que eu vejo em muitas famílias, como profissional e como serve, na verdade como serve como profissional, é que muitos pais, eles não dialogam com seus filhos na hora da correção, ou mesmo antes. A criança não sabe
acompanhando e aquela correção não fez sentido algum. Questão, uma colocação. Trabalhei no conselho tutelar e atendi crianças espancadas. Não sou contra, sou psicóloga e não sou contra a vara da disciplina colocada com amor, porque o nosso Deus, ele é o amor, ele é amor, e nós, como semelhantes a ele, nós também temos que ter esse amor. Então, o que eu vejo é a falta de diálogo e muitos pais descontando as suas frustrações nos filhos. E nós, como cristãos, nós temos que tomar cuidado também quando nós utilizamos versículos e não explicamos o que foi feito hoje, explicar de uma forma coerente. Porque, infelizmente, atendi pessoas que usaram esses... Eu espanquei, e espancar mesmo, de marcas, enfim, com objetos que vocês podem imaginar. Então, às vezes as pessoas pegam o contexto e utilizam isso, né, para descontar a sua frustração. Eu acho muito importante esses debates para que sejam explicados o contexto e mostrado o amor. Deus, ele sempre nos diz, não faça isso porque haverá uma consequência. Como pais, nós também temos que falar. Questão de personalidade. Eu tenho 2 filhos, um tem 16 e outro tem 6. O meu filho mais velho, eu tive que corrigi-lo com a vara uma única vez. Em compensação, o meu mais novo, enfim, né, quem conhece o Lucas sabe bem do que eu estou falando. Por dia, acho que é umas 30 vezes. E só fazendo também assim, uma coisa que me angustia, nem todos os profissionais da área da saúde, psicólogos, pensam em psicologia reversiva. Então eu vejo uma luta muito grande da igreja, às vezes, contra esse profissional. Então, assim, tem profissionais e profissionais, tá bom, gente? Só, pessoal, realmente eu não disponho aqui de tempo para explicar melhor o uso da vara. Eu jamais disciplinei os meus filhos sem ter uma boa conversa. A gente senta na cama e eu pergunto para ele, filho, o que você fez? Aí ele tinha que falar, eu fiz isso, pai, eu bati no meu irmão, eu desobedeci. Então você está consciente do que você fez. Filho, aqui está escrito, filhos, obedecer aos vossos pais. Você entende que você me desobedeceu? Entendo, pai. Eu amo você e porque eu amo você, eu preciso te disciplinar. Então aí, no lugar certo, sem raiva, sem pressa, depois que eu disciplinava, filho, eu queria que a gente orasse agora. Você me disse perdão a Deus, eu vou orar por você também. E aí era uma coisa assim que ele saía do quarto feliz. A gente saía de boa, ele não saía triste, nem saía até com um certo alívio, porque ele sabia que tinha passado dos limites. Bom, então você termina o coração. Pastor, obrigado. Irmãos, eu vou dar rapidinho um parecer aqui do que a Lídia falou. Eu acho que assim, a gente teve uma ideia hoje, conversando hoje à tarde, tanto com a questão dos pedidos, quanto questões de perguntas e respostas. Nós vamos providenciar um chip celular. E as próximas você vai ter um número de zap e nós vamos, se não der para responder aqui, nós vamos responder aqui. Curtiram? Bom, rapidinho antes de a gente terminar, eu acho que assim, como igreja, nós não somos contra profissionais de linha nenhuma, né? Acho que até ajudando aqui a Línia, se a gente fosse contra a psicologia, eu tirava um próprio pé, porque eu fiz psicologia organizacional, embora não use, não clínica, é diferente da psicologia clínica e tal. Mas eu acho que assim, o cuidado que a igreja tem que ter não é nem a questão de ser contra ou ser a favor. A igreja vai dialogar naquilo que é possível. E lembra, os pressupostos são completamente diferentes. Nós, como igreja, vamos agir e vamos decidir a partir das escrituras. É claro que com as novas configurações, quando a gente pensa hoje em doença, patologia, se você for pegar o DSM, cada vez que tem uma atualização do DSM, tem um diagnóstico novo. Já tentei aqui com vocês que se eu fosse ouvir alguém com os diagnósticos que se propõem a mim, eu teria todos. Transtorno de ansiedade, eu teria toque, teria não sei o que, compulsivo, hiperatividade, como é que é aquele outro, o cara não consegue se concentrar, eu teria todos. Teria que tomar um remédio, o que você falou aí, ô? A salada de assado. Demência, senhor. Minha mulher vai conversar com você depois. Você vai ver que é bom a tosse. Olha só, não, mas eu tô brincando aqui. Mas eu teria que tomar um remédio para dormir, um para acordar, um para ficar de pé e outro para conseguir deitar. Então, a questão que a igreja trata, inclusive na educação do filho, pergunta primeiro para a Bíblia.
antes de você dar um remédio. Outro dia ali, né, a própria Lília nos elogiou e nos incentivou quando eu falei lá em cima. Cuidado, consulte alguém, pergunte para alguém mais experiente, converse com o pastor, converse com um de nós, porque hoje tudo é levar o filho para o psicólogo. Você vai na escola, qual é a questão? A nossa luta não é contra os profissionais, só que você precisa estar atento, porque você tem um menino de 5 anos, porque o cara faz uma bagunça, ele fala um pouco mais, a professora já acha que ele tem que tomar um remédio tranquilizante, porque ele está atrapalhando ela de dar aula. Você está entendendo? Então, a questão que a gente tem que trabalhar consciente, biblicamente, é contra essa cultura da medicalização. Isso daí, numa outra hora, talvez, né, pastor? Vamos marcar uma quarta a mais só para tratar sobre isso. Então, assim, nós não somos contra profissionais. Tem casos até que o pastor, inclusive, já até acompanhou pessoas numa questão profissional, porque foge da nossa competência. Nós não temos simplesmente argumento. E outro, lembra? A Bíblia ela é suficiente para a gente andar e obedecer a palavra de Deus, mas a Bíblia não é um tratado de medicina. A Bíblia também não é um tratado de ciência. Então a gente precisa conseguir separar isso. Gente, foi bom demais. Vamos ficar em pé? Foi uma bênção. E eu